Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Cedro Talk. É muito bom ter você aqui novamente nesse podcast para Cristo. Cedro Talk é o podcast oficial da Cedro Church aqui no Engenho do Mato. E hoje nós estamos com uma convidada, todo convidado é especial e essa aqui é mais ainda, vocês vão ver por quê ao longo do podcast. Chamada Joana Oliveira. Palmas para Joana aí. Palmas para Joana aí, galera. Clap. E como sempre nós temos aqui nossos convidados também e também convidados barra comentaristas. Eita, tô me sentindo Galvão. O Menes e o Kiko Adelino. Fala galera, ó, hoje vai ser brabo, hein? Tamo de frente aqui com a braba. Com a braba é nós, Joana, mano. Assim A braba. Então vamos lá. Por conta de vocês. Fala, Cedro Talks! Beleza? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sabemos qual momento que você vai estar ouvindo. Roubando a minha frase. Caraca, você é chatão, né, mano? Eu não atrapalhei sua hora de se apresentar. Vai, continue. Amém. Então é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. E hoje, falando um pouquinho sobre a Joana aqui, a gente vai direto ao ponto. A Joana aqui, ela trata de educação infantil, fala sobre educação antirracista, negritude, classes populares, formação docente antirracista, tô certo? Aí, pessoal, isso aqui é um pouquinho a pincelada, mas é claro, nada melhor que deixar ela mesmo. Hoje... Falar sobre seus projetos, falar sobre suas motivações um pouquinho. O papinho de hoje. Joana, pode se apresentar pro pessoal, fala sobre você, sobre suas atividades, seu propósito, um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Joana Oliveira. Como ele já bem disse aqui, né? Acho que falou até bem melhor que eu. Se eu fosse me apresentar, não ia trazer tudo isso. Mas eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou professora, doutoranda em educação. Nesse momento eu estou fazendo doutorado, então sou doutoranda em educação. Eu trabalho na rede pública de Niterói, sou professora na educação infantil da rede pública de Niterói. E o meu trabalho é voltado a exercer e praticar, né, uma educação antirracista com as crianças nesse cotidiano, né? Eu venho de uma história onde eu fui a primeira da minha família a entrar no nível superior. Na verdade, a concluir o ensino médio, né? Caramba. E hoje eu estou aqui, então é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Que ao longo aqui da conversa eu vou trazendo os detalhes. Mas já quero dizer em primeira mão que é uma alegria muito grande poder falar desse tema nessa mesa de vocês, né? Porque só tem tema bacana, assim, e eu me senti muito feliz mesmo, né? Acho que hoje eu estava refletindo um pouco sobre esse encontro com vocês e 3 palavras ficaram, assim, martelando, né? Quando eu consegui refletir, parar, né? O estudo para refletir. Que a gratidão, a alegria e honra, porque é uma gratidão muito grande pelo convite, uma alegria por poder expressar, contar um pouco da minha história aqui com vocês e com jovens. E honra, né? Me sinto honrada por poder abrir esse tema aqui na Cedro, né? Falar de educação antirracista dentro da igreja, num espaço que é aberto para falar não só de temas cristãos, mas que envolve, né? Porque eu estou aqui com 3 homens de Deus que como vocês bem mesmo falaram, essa proposta do Cedro Talk, esse podcast, na verdade, ele é pautado em oração, em jejum. Então, tudo que acontece, eu creio que acontece com a permissão de Deus. Então, se eu estou aqui hoje, foi porque Deus permitiu, né? Então, obrigada aí pelo convite. É isso aí, Joana. E aqui, como todos estão sabendo já, o nosso propósito aqui é tratar de alguns assuntos que surgem na sociedade, porque a igreja ela precisa estar inserida, certo? Nos assuntos da sociedade, no que está acontecendo, na política também. A igreja precisa estar lá, porque se a gente não estiver presente, qualquer um vai estar. E Exatamente. É isso que a gente tem medo. Aí quando qualquer um toma certas posições sociais, a gente reclama. Mas a gente está fazendo o quê? Mas está de fora só olhando, né? Só olhando. E uma das coisas, Joana, que eu vi lá, que você fala no seu perfil, é sobre a escravovivência, certo? Escrevivência. Olha aí, especialista sabe melhor do que eu. Escrevivência. Então, poxa, isso aqui me chamou a atenção, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho pra galera sobre isso, o que seria esse conceito, que é uma palavra que a gente não ouve toda hora, né? Sim, escrevivência, né? Escrevivência. Ok, pode falar um pouco sobre isso. Escrevivência é um conceito de uma escritora, educadora, poetisa,
uma mulher negra chamada Conceição Evaristo. É uma mulher que eu tive esse encontro muito especial, especificamente durante o meu mestrado, no ano de 2019, 2020, eu conheci Conceição Evaristo. E por que eu me encontrei assim no conceito escrevivência? Porque ela diz que escrevivência é uma escrita feita por mulheres negras e é uma escrita que traz todas as nossas vivências, né? Ela diz que toda essa escrita é marcada pela nossa experiência como mulher negra nessa sociedade. Então, quando eu me deparei com esse conceito, eu falei, poxa, isso é tudo que eu preciso, né? Isso é tudo que eu quero. E na verdade, assim, as coisas vão se conectando, né? Porque o meu primeiro encontro com Conceição Evaristo, mesmo sem saber quem era Conceição, foi uma visita ao Museu de Arte Moderna lá no Rio. Estava tendo uma exposição da Conceição Evaristo. E eu lembro que nessa época eu ainda estava na graduação em pedagogia, ou seja, muitos anos atrás. A minha filha Thaís, ela estava com mais ou menos 10, 12 anos, e hoje ela já está com 21, então você vê que já tem um tempinho. Rapaz, só um tempinho. E aí ela se deparou com um poema da Conceição Evaristo que estava lá, né, na exposição, Vozes Mulheres, né, que ela vem retratando como que foi esse processo de escravização das mulheres negras, né? E como que isso ainda se repercute no Brasil. Ela fala das vozes mulheres que vieram nos navios, das vozes mulheres que foram silenciadas nas casas, né, dos senhores, dos escravocratas, das vozes mulheres que depois se traduziram nas vozes que vão trabalhar, né, das mulheres que vão trabalhar como empregadas domésticas. E hoje essas vozes se traduzem nas vozes das meninas, das mulheres que lutam por outro espaço, por outro lugar na sociedade. Então ela me mostrou esse poema e falou, mãe, esse poema tem tudo a ver contigo. Na época eu ainda não estava, né, pesquisando sobre educação antirracista. Na época, na verdade, eu estava me reconhecendo como mulher negra, porque esse processo só aconteceu quando eu entrei na faculdade. Até então, eu não me via como mulher negra. Então, quando ela me mostrou aquele poema, eu achei bacana, eu achei legal, mas ele ficou ali. E durante a minha pesquisa de mestrado, do ano de 2019 para 2021, mestrado em educação, que aí eu tratei especificamente das relações raciais, da negritude, voltando a esse meu processo de reconhecimento como mulher negra, eu me lembrei dessa situação. Relembrei esse episódio e aí eu fui buscar a Conceição Evaristo. E aí a escrevivência foi algo assim que me marcou muito. Por que ela traz o termo escrevivência? Porque ela retoma essa história dessas mulheres e ela diz, na época da escravização, as mulheres negras, né, que vieram do continente africano e foram escravizadas no Brasil, elas trabalhavam e não tinha hora para cessar esse trabalho. Então, tarde da noite, essas mulheres estavam nas casas grandes, contando as suas histórias, as histórias de África, para que as crianças da casa grande viessem dormir, enquanto seus filhos estavam na senzala. E ela diz, naquela época, as nossas histórias eram para fazer a casa grande adormecer. Mas hoje as nossas histórias é para fazer a casa grande despertar dos seus sonos injustos. Então, foi por isso que eu trouxe esse termo de escrevivência. E depois da minha dissertação é que eu crio a página Vivências Pretas, com base na escrevivência de Conceição Evaristo. Cara, mano, que top. Caraca. Uma coisa que a gente não costuma pensar, assim, um movimento desse tipo, sabe? Mulheres negras, assim, tá. Existe, mas não é uma coisa que a gente tá... Olha, pô, familiarizado. rodou rios ali, você vê, movimento Mulheres Negras, você não vê muito isso. Não é. Certo? Exatamente. Que é algo que não é mostrado, né? Pela até mídia, né? Cara, não vai É muito mostrado. pô. Você acha que isso ainda é muito forte, essa questão de silenciamento das mulheres negras em 2023, no caso, século XXI? Você acha que você vê isso muito forte na sociedade ainda? Sim, ainda é forte, embora hoje a gente tenha um movimento maior, né, das mulheres. Hoje a gente tem, assim, visibilidade, tem espaços que mulheres não costumavam, né, falar, serem ouvidas, e hoje a gente fala, hoje a gente tem lugar, hoje a gente... Não digo que a gente tem voz, porque voz a gente sempre teve. Agora o sistema, né, Agora tá que reconhecendo tentou mais, silenciar a nossa voz. Então, assim, ainda existe o silenciamento. O que difere são as estratégias de resistência e de enfrentamento desse silenciamento.
Porque nada é concedido, né? Se hoje nós temos espaço para falar, não foi concedido de graça. Isso tudo é fruto de muita luta, de muita resistência. E aí, quando a gente chega nesses espaços, a gente chega para dizer, olha, eu estou falando porque alguém se levantou antes de mim. Se hoje eu tenho a página Vivências Pretas, é porque teve Conceição Evaristo antes de mim, né? Teve pessoas se que Conceição lutaram para que hoje você tivesse voz, é né? porque teve outras mulheres que vieram antes dela abrindo caminhos para que a gente pudesse hoje falar e ser ouvida, né, em alguns aspectos. Só de estar aqui, eu já vejo que assim, a gente está rompendo com o silenciamento, sim. Né? Eu creio que outras mulheres serão encorajadas também a falar da sua história, a falar da sua trajetória, ao ver isso daqui e dizer, não, calma aí, eu posso falar, eu tenho... A minha voz pode ser ouvida, né? Porque a minha voz, ela pode provocar rupturas e mudanças, né? Transformações. E a gente achou interessante, né, trazer esse... A gente falou, pô, ela fala num tema maneiro, a gente precisa trazer isso aqui pro pessoal ouvir, né? A gente pensou muito nisso. E eu fiquei com uma dúvida, né? Você falou aí atrás que você não se considerava mulher negra. Não. Qual foi, o que aconteceu para você se considerar? Que um fato... A educação. A educação, ela é transformadora. Por quê? Como eu falei, quando eu entrei na faculdade no ano de 2011, eu me considerava uma mulher morena, como sempre fui chamada. Sim. Morena, moreninha. Olhava para minha certidão de nascimento, estava lá parda. Então, a minha tá pardo, eu ficava naquele entre-lugar, né? Na verdade, era um lugar do não ser, porque eu não sabia quem eu era, né? Eu entro, embora eu vivenciasse, experimentasse, né? E ainda experimento, né? Tô falando no passado, porque naquele contexto era uma outra Joana, né? Eu vivenciasse, experimentasse as opressões, as exclusões, a discriminação e o racismo, mesmo tendo a tonalidade de pele mais clara, eu me considerava e achava que eu era morena. Mas em alguns lugares que eu entrava, eu experimentava a mesma opressão por ser uma mulher negra. Então isso me colocava em alguns lugares. Mas eu entendo que assim, isso é fruto também de um processo histórico. Sim, né? De um processo histórico. Por exemplo, na minha época, quando eu entro na faculdade, o ser negro, se reconhecer como negro, ainda era algo muito ruim. Porque o negro, ser negro, não significava. E algumas instâncias hoje ainda não significa algo bom. Né? Eu cresci ouvindo muitas piadas sobre negro. Negro, quando não faz besteira na entrada, faz besteira na saída. E quando eu casei, né, conheci Genilson, eu ouvi da minha própria família dizer, ainda bem que ele é um preto, mas é um preto de alma branca, né? Que isso. E são as piadas que são feitas. São as piadas que são feitas de forma normal, né? Tipo assim, todo mundo leva. Eles conseguem enxergar a alma. E eu pensava, não, ele não é um preto de alma branca. Tá ligado? Como se é um preto, ser preto é ruim, mas a alma dele, ele a é uma alma pessoa branca. Boa, a alma é branca. Então assim, foi debaixo desses, né, dessas frases. Isso foi te incomodando, então? Que foram me incomodando, mas na época eu não tinha ferramentas para poder enfrentar ou para poder questionar o que eu estava vivendo. A própria relação com o meu cabelo, né? Eu cresci também ouvindo que o meu cabelo era um cabelo ruim. Sim. Né? Então, assim, eu ouvia a minha Até tia hoje, dizer, enquanto penteava o nosso cabelo, ai, gente, por que seu avô, aquele homem branco, foi casar com aquela mulher negra? Por isso que a gente tem esse cabelo ruim, é culpa dela. Caramba. E hoje eu falo isso com muita liberdade, falo aqui porque a gente conversa sobre isso, né? Hoje a gente tem liberdade para conversar sobre isso. E eu entendo que tudo aquilo que elas faziam de me tirar desse lugar de uma mulher negra, na verdade, era para me defender. Sim. Você não pode ser negra, porque ser negro pra gente até que foi ruim. Ninguém na nossa família conseguiu estudar. Ninguém na nossa família, todo mundo é burra, ninguém vai conseguir para frente, mas você vai conseguir. Sim. Então, elas precisavam me tirar desse lugar de negra para me colocar em outro lugar. E só quando eu entro na faculdade, que eu começo a estudar, me deparo com autores como a Eliane Cavaleiro, que vem ressaltando que é uma prática muito comum, tanto da família quanto da escola, silenciar e invisibilizar o racismo, com uma questão, até mesmo uma prática de tentar proteger as pessoas e as crianças, e eu fui entendendo, elas tentaram me proteger nesse processo. E só com a educação que eu consegui me reconhecer. Não, eu sou uma mulher negra. Caraca. Não, cara, isso aí é uma coisa que foi enraizado muito na nossa cultura, porque até hoje em dia, tipo assim, igual minha mãe, pô, você conhece, né? Minha mãe, pô, eu sempre conversei com ela, hoje em dia é muito mais fácil conversar, né? Tem um conhecimento maior. Eu sempre falei, cara, eu nunca vi minha mãe com o cabelo natural dela. Porque desde pequena ela sempre foi criada, não,
seu cabelo é ruim, tem que alisar, tem que botar cabelo, tem que, tá ligado? Você não Fazer pode se trança, assumir. né? Não pode assumir o seu cabelo porque é feio. Tipo, e hoje em dia, tipo, eu falo, cara, eu fico muito feliz que eu vejo ela, tipo, bota trança, Assumindo, né? assumindo, tá ligado? Que ela é negra e tal. A gente até fica brincando com ela, fala, mãe, você é branca, pô, você não é preta, não. Fica brincando lá em casa lá. Te amo, tá, mãe? Grande mãe de André. Isso é bacana. Eu também, quando era criança, era mais novo, tipo, minha mãe, ela contou pra mim, né, que ela passava óleo no meu cabelo pra deixar esticadinho e tal, porque ela não queria que enrolasse. Eu sou primogênito, do primogênito normalmente é o que mais sofre. Primogênito não pode. Aí ela, não, esse cabelo dele tá enrolando, não é possível. Aí eu fui crescendo, fiz mais ou menos 10, 11 anos, ela começou a passar alisante. Aí, Usando o tipo, cabelo todo direito. mês, basicamente, quase era 2 vezes, passava alisante no meu cabelo. Eu fui acostumando com aquilo, eu falei, caraca, Muito, né? que doideira, cara. Crescer. Aí quando eu cresci mais um pouquinho, né, aí eu parei, entendeu? Aí eu comecei a usar o cabelo mais baixinho, assim, como vocês estão vendo. Alisante não dá, Não, vai. pô, não dá, cara. Não dá, é um Teria negócio o que cabelo arde baixinho. pra caramba pra você sair do seu estado natural, né? Pra Tá fingir entendendo? que Pra tem você ser aprovado pela diferente. sociedade, É. entendeu? Então, assim, isso que você tá trazendo é muito importante porque, como você falou, hoje tem liberdade pra falar sobre isso, Sim. entendeu? E Certo é ponto. bom que abre nossos olhos, até porque, assim, tem muitas pessoas que estão vendo a gente, claro que tem pessoas que têm a cor de pele branca e tal, e pele negra, e também tem outras mulheres também, negras, que, assim, como você falou, às vezes elas passam por situações de constrangimento e não falam nada, assim, não despertam um certo incômodo, como despertou Sim. em você, entendeu? E até pegando um gancho nisso, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres negras que estão assistindo isso. Como que as mulheres negras deverão se posicionar na sociedade, de acordo com a sua visão? O que você acha? Eita. Deixa na saia justa, hein? Agora ele pegou, né? Aí Como fica que assim, as Vou até dar uma mulheres engoladinha negras pra não engolir devem esse se tempo. posicionar na Glute, sociedade, primeiro resgatando a sua história. Resgatando sua história. A gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa saber que a nossa história não começa na escravização. Porque todas as vezes que a gente tentar partir desse lugar de escravização e de opressão, a gente vai continuar no mesmo lugar de dor. Porque eu vou voltar só um pouquinho antes de deixar a mensagem. Se eu me perder, depois você fala de novo, você não deixa a mensagem. Mas é porque vocês falaram uma coisa muito interessante, né? E sobre o cabelo. Você é um homem, né? Homem, meninos que também passam por esse processo. E a questão do cabelo ainda é algo muito doloroso para mulheres e para crianças. E eu vou dizer do meu lugar como educadora. Eu reconheci a minha negritude por meio da dor. Então, hoje o meu trabalho é para que as crianças com as quais eu trabalho não precisem da dor para reconhecer que são negras. Não precisem da dor para saber que o meu cabelo é bonito, eu posso usar o meu cabelo crespo, enrolado, cacheado, eu posso usar liso também? É uma escolha, né? Porque também a gente tem extremos, né? Que às vezes, quando você reconhece sua negritude e vê uma outra mulher de cabelo alisado, vai dizer, poxa, mas você não está assumindo a sua negritude. Cada um vai seguir pelo seu caminho. Eu, desde que reconheci, entrei para a universidade com meu cabelo alisado, chapinha. Tá lá a minha foto, em 2011. Meu cabelo alisado, porque era a forma que eu encontrei, como a Nilma Gomes diz, a gente aprende desde muito cedo a negar quem a gente é para ser aceita pela sociedade. Então, eu tinha que negar quem eu era, inclusive os meus traços de negritude, começava pelo cabelo, para ser aceita. Então, eu começo negando, mas quando eu chego na faculdade, eu assumo essa mulher preta que ficou adormecida durante muito tempo. Então, o meu conselho para as mulheres, assim, uma mensagem que eu quero deixar para as mulheres é: saiba que a sua história não começa na escravização. Busque a sua história. Reconheça que a sua história tem valor. E a partir da sua história, que não começa em você, começa com certeza com a história de outras mulheres que lutaram, que resistiram para que hoje você chegasse aqui. Você pode se afirmar e se posicionar diante da sociedade por uma luta realmente, né, antirracista, por um posicionamento de libertação de outras mulheres, para que outras mulheres também reconheçam a beleza que há na negritude. Impressionante. É Pô, muito isso. impressionante. E você bateu sobre a questão das crianças também, né? Porque, querendo ou não, elas são o futuro da sociedade, né? São o nosso futuro, basicamente. Sim. E esse trabalho que você faz chama atenção porque, desde muito novo, a criança já cresce, tipo, reafirmando. Seria reafirmar mesmo ou seria afirmar? Porque reafirmando? seria, porque tipo assim, que às vezes você falou que rola uma confusão assim, a criança chegar e tal, não, o certo não é isso aqui que eu sou, o certo é aquilo ali. Tem a sociedade de impor isso em cima dela, ela cresceu com essa mentalidade. Entendeu? Então, no caso, ela teria que
nesse contexto, reafirmar. Não, eu sou negro, eu sou isso aqui, entendeu? Meu cabelo é assim, eu ajo dessa forma, tal. E também a gente ser flexível também, que você falou, é interessante, porque às vezes a gente fica muito preso nisso. Tipo, tem pessoas que são extremistas. A gente vê que não é tanto. Tipo, e fica, não, calma aí. Se você alisou o cabelo, você tá errado, você é contra a gente. Tem isso. Entendeu? É contra a gente. E batendo novamente nos assuntos das crianças, a gente queria saber também, assim, qual que é seu maior... Assim, todo mundo tem um maior objetivo, sabe? Tem uma meta maior. Entendeu? Isso aí são as atividades que você faz, assim, que você executa na sociedade, é lindo demais. E a gente quer saber, assim, o seu maior objetivo, o seu maior sonho, cara, eu quero alcançar isso aqui. Entendeu? Esse aqui é meu auge de vida. Quero que você fale um pouco sobre isso pra gente. Com relação à educação? Educação antirracista e, se puder, especificamente com as crianças. E aí eu vou voltar um pouquinho, né, que você tocou em um ponto importante, falando, né, que as crianças, né, elas estão construindo, né, a sua identidade, como que elas vão se reconhecer. Eu trabalho com educação infantil, como eu falei, né? Eu educo, ensino crianças e aprendo, né? Aprendo e ensino crianças a partir dos 2 anos de idade até os 5 anos, que tem sido a faixa com a qual eu trabalhei até hoje. Não me impede de ir além, mas até o momento as experiências que eu tenho são com crianças de 2 anos a 5 anos, 5 anos e 11 meses, né? Que a educação infantil aqui de Niterói atende essa faixa etária. Algumas pegam até berçário, criança, mas essa é a faixa etária com a qual eu trabalho. E a gente entende que na educação infantil é uma etapa muito importante. Por que eu me afirmo nesse lugar, né? Porque eu gosto de trabalhar com crianças, porque eu entendo a importância que esse lugar tem. A importância que a minha prática pedagógica, a partir da minha conscientização como mulher negra, de saber quem eu sou e de buscar na história do povo africano, na história daqueles que me antecederam, né, que são os meus ancestrais, instrumentos de luta, instrumentos de resistência, instrumento principalmente de transformação da própria construção da subjetividade dessas crianças. Nesse processo, elas estão construindo a identidade delas ainda, né? Então, é muito comum você ver crianças que ouvem, que já ouviram, já trabalhei com crianças que ouviram, você tem a cor de cocô. Quem quer ter a cor de cocô? Quem fala isso para uma criança? Uma outra criança. Olha isso, gente. Porque, como você bem disse aqui, a igreja está inserida dentro da sociedade. Sim. E a gente faz parte de uma sociedade em que o racismo estrutural, ele ordena, né, as organizações e as relações. E a escola também faz parte dessa sociedade. Sim. A criança está inserida nessa sociedade. Está inserida. Então, quando ela chega e diz, olha, você tem cor de cocô, qual criança quer ter cor de cocô? Ninguém quer ter cor de cocô. Ninguém quer ser chamado de feio. Ninguém quer dizer, olha, o seu cabelo é feio, prende o seu cabelo. Então, é nesse momento que as crianças estão ouvindo, estão internalizando palavras, expressões, atitudes que acabam colocando elas em um lugar de opressão, de humilhação, de vergonha. E aí elas acabam... É muito comum trabalhar com crianças e ver que cada vez mais as meninas negras querem embranquecer. Quando elas vão fazer os seus autorretratos, porque eu sempre trabalho com autorretrato, é uma prática minha, eu gosto de ver como que essa criança se percebe antes do meu trabalho e como é que ela passa a se perceber depois do trabalho. Então, geralmente, o primeiro momento eu vejo crianças negras que vão lá, fazem o seu desenho e elas vão procurar a tinta, o lápis de cor mais claro, a tinta mais clara. Elas vão pintar o cabelo de loiro, mesmo tendo cabelo preto. Elas vão pintar o olho de azul, mesmo tendo o olho preto ou castanho, porque estão inseridas dentro de uma sociedade que reproduz um certo padrão de beleza que não é o dela. E você percebe esses detalhes, né? Sim. Que muita gente não percebe. Eu até perguntar quais os métodos que você usa com as crianças. Os métodos que eu uso com as crianças. Primeiro, muita escuta. Eu gosto de ouvir. Escutar. Eu gosto de escutar. E aí, escutar as crianças é muito importante porque elas não falam só, né? Assim, oralizando, verbalizando. Elas falam com o seu corpo inteiro. Então, às vezes, uma criança que está ali quietinha, né? Não está dando trabalho em nada. E, às vezes, a pessoa, deixa ali quietinha. Não, é nessa criança que eu quero chegar. Essa criança que eu quero ouvir. Então, o primeiro método é a escuta, o diálogo. E, a partir dessa escuta, desse diálogo, eu vou levando histórias, né? Histórias que trazem principalmente o protagonismo dos sujeitos negros em um outro lugar.
que não é esse lugar de subalternização, que não é esse lugar de o negro é sujo, o negro é ruim, o negro não sabe nada, o negro... Não, é um lugar que traz o negro com todos os seus saberes, os seus conhecimentos, os seus valores. Então, eu procuro trazer histórias, poemas, vídeos. Então, tudo que eu levo para a minha prática, eu vou dizer que está empretecido. Porque tudo... Eu procuro, calma aí, quem é o sujeito preto que fala dessa música? Qual é o sujeito preto que eu posso levar para falar da culinária, que eu posso levar para falar da ciência, que eu posso levar para falar do teatro? Então, eu estou sempre levando esses sujeitos comigo. Isso é interessante, né? Porque, pô, ninguém mostra. Pô, bota uma música ali muito famosa e ninguém mostra. Pô, tem esse cara negro aqui também que já fez, esse cara preto que já fez. Tem esse cara preto aqui também que tá ali no auge como um ótimo cozinheiro. Não, os caras sempre vão botar o primeiro. Esse cara aqui, não estou sendo racista, tá bom? Não tô falando que preto é excluído sempre, mas como você também falou, pô, se eu puder mostrar e puder trazer, eu vou trazer para as crianças verem que também os pretos também fazem coisa importante. Fizeram, né? Sim, e fazem até hoje. Você faz isso nas escolas, né? Fizeram e fazem. Você faz isso nas escolas. Nas escolas. Mas já teve, de repente, sei lá, vai que aconteceu de algum pai de alguma criança implicar com você fazer isso? Fala, não, por que você tá ensinando pro meu filho agora? Até o momento, eu não tive nenhum problema. Mas eu sei de situações de colegas que têm. Que isso. Porque, conforme eu já falei, né, a gente está em uma sociedade que o racismo estrutural, ele impera. Sim. Mas eu estou amparada pela lei. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudo para isso. Né? Eu estudo e eu sei o que eu estou fazendo. A gente tem a Lei 10.639, desde 2003, completou 23 anos esse ano, quer dizer, 20 anos esse ano. E essa lei, ela diz da obrigatoriedade de ensinar, né, de trazer para a escola, desde a educação básica até o ensino superior, a história e a cultura dos povos africanos, as histórias e as culturas desses povos. Então, todas as vezes que eu levo para a minha sala de aula uma cientista negra, um cantor negro, um ator negro, uma médica negra, eu estou levando a história desses povos que nos antecederam. Eu tento, né, e busco trazer para essas crianças esse conhecimento que foi invisibilizado durante anos, colocando o negro somente no lugar de subalternização. Então, eu estou amparada pela lei, eu não estou fazendo nada de errado. O que eu estou fazendo está amparado pela lei. Então, se chegar um paizinho, isso aqui, já viu aqui, ó? Sim, a lei está aí para subsidiar e sustentar as nossas... Meu Deus, gente. Cara, sabia. Ele ficou nervoso. Ele sempre faz isso, cara. Caraca, gente. Tudo ao vivo. Agora tu tá entendendo? Desse lado. Não, Tu tá entendendo por que você não recebeu um copo d'água? Calma, galera, calma. Gente, pra Kiko tem que ser um copinho de tampinha pra ele não derrubar, cara. Então isso é muito bom, né? Como você acabou de falar, tá amparado na lei, né? Na verdade, tudo que a gente for fazer, é sempre bom ter um pouco de conhecimento da lei, né? Sim. Entendeu? Quem não tem já começou errado, né? Então, mediante lei, já que a gente chegou nesse assunto, eu quero que você fale pra gente polêmica? Um assunto aí... Polêmica? Qual é o seu posicionamento acerca das cotas raciais? Olha, eu entrei na universidade pelas cotas. Então, quando eu entrei na universidade, estava nesse momento de abertura, né, e democratização desse espaço, né, do nosso acesso. E no momento eu não vejo assim uma outra saída, porque a gente vem aí de praticamente quase 4 séculos de escravização. É menos de 200 aí que a gente está. Em que nós tivemos os nossos direitos negados e que depois da tal libertação, né, muitos sujeitos negros ficaram sem poder estudar, sem casa, sem moradia. Então, assim, continuando trabalhando praticamente como escravo, tivemos uma libertação, né? Mas outras formas de escravização foram se atualizando e tentando tirar de nós o acesso, o direito igual, né? O direito à escolarização, o direito à educação, o direito a concorrer igualmente a uma vaga de trabalho, até o direito mesmo de ir e vir, né? Até o direito de estar na rua, né? Então, assim, nesse momento, eu não vejo uma outra saída, né? Porque a cota, na verdade, é
estratégia de reparação por todos esses anos que nos furtaram os nossos direitos, que furtaram e roubaram, né, a nossa garantia de ter esse lugar como nosso também. Porque eu acho isso muito interessante até de você tocar, porque eu não me via como alguém que ia para a universidade pública, que tinha esse direito. Porque até então a universidade pública era exclusivamente da classe média alta. As classes populares começaram a acessar esses espaços em um número maior a partir da lei de cotas. E é aí que a gente vai ver o povo negro, né? o povo da favela, né? As classes populares acessando e tendo acesso a esse espaço também. Então, nesse momento, sim, eu sou a favor da lei de cotas, porque é uma lei que vem reparar danos, na verdade, tentar reparar esses danos, né? Bacana, aí. Resposta bonita, né, cara? Parece que ela já leu tudo e já sabe a resposta da cabeça. Já veio preparando em casa. Não, Corta o pior que não. Eu ainda falei assim, gente... Memorizando. Eu não consegui parar pra pensar que eles vão me perguntar. Não dá tempo, gente. Maneira, cara. Muito bom. Mas é a vida da gente, né? Eu lembro que quando eu fiz o processo para ingressar na faculdade, ainda tinha... Porque hoje é Enem, né? Hoje é Enem. Na época que eu fiz, as universidades tinham seus próprios processos de seleção, né? vestibular. Né? Então, eu fiz o vestibular da UF, eu fiz o vestibular da UERJ, eu fiz o vestibular da Rural. E eu passei nas 3. Caramba! Então, assim, eu passei nas 3 e eu Chico passou em quantos aí, André? pude escolher. Kiko nem no Enem passou. Que tem que nem pagar, mulher. Não aceitaram o meu pagamento. Marcelinho, Marcelinho. A gente tá te vendo aí, tá? Aí tá zoando. E na época, nem a utilização... Eu nem utilizei o Enem. Eu fiz o Enem também, mas eu não utilizei porque eu já sabia o que eu queria. Eu queria fazer Já sabia que ia passar nas 3, né? Eu queria já fazer... tava em segurança. Mas assim, é todo um histórico também, né? Que tinha uma rede de relações, porque eu fiz o ensino médio aqui, no Fagundes Varela, que fechou, aqui na Praça do Engenho do Mar. Fagundão. Fiz EJA, educação de jovens e adultos. E aí, quando eu chego à faculdade... Fiz EJA. EJA? EJA, tá. educação de jovens e adultos. Fiquei anos longe da escola, porque na vida da gente, principalmente, né, os sujeitos das classes populares, as pessoas... As mulheres negras, principalmente, os homens também, né? A gente tem um percurso totalmente diferenciado. Então, entre o meu processo de ensino fundamental e ensino médio, até chegar à universidade, eu tive um vácuo, um espaço em que eu precisei me ausentar da escola. Eu não fiz tudo na idade certa, na hora certa, né? Então, eu precisei me ausentar para trabalhar. Porque essa é a realidade de muitas pessoas. Que se não tiver a lei de cotas, como que você entra? Como que você vai concorrer de igual para igual? Se enquanto tem alguém lá estudando o dia inteiro, nos melhores cursos pagos, você está trabalhando. Você faz a EJA, você tem que correr atrás de tudo aquilo, de todo o prejuízo para poder competir. Então, várias vezes já conversei até com muitos clientes lá na barbearia, a gente trocando uma ideia sobre essa gestão e falo, cara, eu boto até eu como exemplo, tá ligado? Que, eu desde moleque, nunca fui rico, sempre tive que correr atrás. Comecei a trabalhar com 12 anos, primeiro trabalho. Caraca, então, desde pequeno, tendo que trabalhar, estudar, ainda se correr atrás. Porque se você, claro que lá em casa a gente realmente não passou, não precisava necessariamente, se eu não trabalhar eu não como, tá ligado? Não, mas se eu não trabalhar eu não tinha mais coisas. Não ia conseguir comprar um tênis, porque eu sabia que, meu tênis tá rasgando, minha mãe não vai ter dinheiro pra me dar um tênis, tá ligado? Então, sempre foi aquela parada. E, eu conversava, às vezes, a galera fala, não sei o que, quero fazer faculdade. Eu falo, mano, faz, mano. Isso. Faz, cara. Esse porque, é o nosso lugar hoje, você né? tem a oportunidade de fazer, cara. Eu me mato de trabalhar para poder pagar minha faculdade, que hoje em dia eu não tenho nem condição de fazer na pública, porque o meu curso é integral, então, eu preciso trabalhar. Cara, então se você tem a oportunidade, faz, mano. E, garotada, que tem a oportunidade de pai, tá ali bancando, tá, não quer nem estudar, tá ligado? Ir pra escola, eu fico assim, velho. Vejo até minha mãe como exemplo. Minha mãe não pôde estudar, Ela teve que parar de estudar para trabalhar. Sim, então, que é a nossa realidade, né? De muitas mulheres. Aí eu vou voltar a Conceição Evaristo. Quando ela diz que o importante não é ser o primeiro, o importante é abrir caminhos. Isso aí. E eu lembro que quando eu fiquei longos anos fora da escola e
fui tentar o vestibular, tentar a faculdade, eu não tentei isso por mim, porque é uma rede de relações, né? E aí a importância da educação da escola, porque foi na educação da EJA, ali estudando à noite com 2 filhas pequenas e o meu diamante negro cuidando das meninas. O diamante negro é meu marido. Diamante negro vulgo, marido Tem dela. que ter uma rede de apoio para que a gente possa acessar esses lugares, tá entendendo? Sim, Então, assim, para que eu pudesse voltar a estudar, ele teve que ficar com as crianças pequenas. Então, eu saía de casa cedo, deixava as meninas dormindo e voltava, as meninas estavam dormindo. Eu tinha que trançar o cabelo das minhas filhas. Era um processo, assim, porque para que ela não passasse pela opressão que eu passei por conta do cabelo, ser chamada de medusa, cabelo de bombril na escola, e o que eu já fazia com elas, né? Elas pequenininhas, eu passava sábado inteiro, lavava o cabelo, deixava lá, fazia massagem, domingo era o domingo inteiro trançando o cabelo delas, para que quando elas fossem para a escola e dormissem, acordassem, não tivesse com o cabelo, né? Então, assim, há uma rede de apoio. Quando eu chego aqui na EJA, eu escuto dizer, olha, tem o vestibular, faz o vestibular, vocês podem. Professora Margarete, na época de língua portuguesa, vocês podem, vocês precisam fazer, esses lugares são para vocês também. Aí eu falei, bom, se é para mim, eu vou tentar. E aí você vai articulando, criando estratégias ali, abrindo mão de coisas aqui, abrir mão de um emprego, de carteira assinada. Fui trabalhar de faxina, fui trabalhar como faxineira, fiz muita faxina, para poder, durante o sábado, fazer um pré-vestibular social o dia inteiro, para que eu pudesse ir lá. Então, assim, é toda uma trajetória de luta. Então, não tem como não defender cotas agora. Eu acho que é uma coisa que nos ajuda muito, cara. Não só, tipo, não só pro negro, mas pro pobre, cara. Eu acho que a gente não tem condição. Sim, nas classes populares. É por isso que, assim, a gente não tem como desvincular as diversas formas de opressão no Brasil, né, de classe e raça. Né? Na verdade, é uma intersecção, classe, raça, gênero, né? E conforme a gente vai analisando, né, a opressão que as mulheres negras das classes populares sofrem, não só as mesmas que os homens negros das classes. Então, assim, a gente vai estudando para poder entender isso, tanto as opressões como as estratégias de resistência, de luta e de libertação que a gente tem também. E aí, quando eu entrei, passei para a faculdade, minha mãe não sabia nem que era faculdade, gente. Pública. Caraca. E aí eu falei, mãe, passei para a faculdade pública. E ela falou assim, ai, que bom, né, minha filha? Mas você vai ficar lá pedindo dinheiro que nem aquele pessoal lá na rua? Acho que essa faculdade não é boa, não. Você vai ficar lá pedindo dinheiro na rua. Porque tem o trote, né, dos universitários. E aí ela falou, você foi a única. E ela falava isso até um certo tempo, você foi a única. E eu falava, não, a única não. Eu posso ter sido a primeira, mas a única eu não vou ser. Porque depois de mim virão outros, né? E hoje as minhas filhas estão aí, né, para comprovar isso, que eu não sou a única. Eu posso ter sido a primeira, mas a única eu não vou ser. Eu estou ali para abrir caminhos. Então, nos espaços que eu chego nas escolas, eu também já chego dizendo, gente, volta a estudar, faz um mestrado, não para não. Porque a educação realmente é algo poderoso, ela transforma. Isso aí é bacana que você traz uma visão diferenciada, sabe? E já aguça muito a percepção de que está ouvindo isso aí que você está falando. E só que acontece, tipo assim, eu penso muito sobre os cuidados que a gente deve ter, entendeu? Tipo, não tô nada de corrigir, é um pensamento meu, entendeu? A gente tá aqui pra conversar. Então, tipo, o que eu vejo muito na sociedade é o seguinte, eu vejo muito essas questões que são boas de ser discutidas, tem que ser colocadas em pauta, tem que ser colocadas na mesa. Só que a minha mente, ela sempre vê os dois lados. Eu penso o seguinte, pô, será que não teve nenhuma família branca que teve a mãe que foi empregada doméstica? Será que não teve nenhum menino branco que precisou trabalhar muito cedo para comprar seu tênis? Então, pensando nisso, eu acabo associando a seguinte pergunta. Como que eu faço para me ensinar essa questão da cota racial, ensinar essa questão de que eu, como negro, por causa do meu antepassado, meu passado, que aconteceu no passado, tenho certos direitos. Como é que eu faço para passar isso sem que a pessoa associe isso diretamente ao vitimismo? Ao lugar do vitimismo, da vitimização? A pessoa não se vitimizar. Porque, na verdade, aí eu volto novamente, né, àquele ponto de conhecer a sua história. A gente precisa conhecer a nossa história. A gente precisa entender que tudo que a gente passa hoje, até chegar a ter que ter leis, porque isso é muito cruel, gente. Você tem que ter leis que ensinem a história de um povo que fundou esse país. De um povo que trabalhou para que esse país fosse erguido. Por que a gente tem que ter leis para ensinar essa história? Porque essa história não começa com esse povo levando chibatadas nas costas, não tendo hora para parar de trabalhar,
sendo desumanizado na sua essência, porque o processo de colonização e escravização, ele traz isso, uma desumanização, você não vê o outro como humano, e por isso você pode controlar, dominar, oprimir, explorar e até matar esse outro, porque ele não é humano. Então, quando você volta à sua história, você vai ver que a sua história não começou ali, para te colocar num lugar de vitimismo. Eu sou vítima dessa sociedade. Não, a sociedade que a gente vive realmente, até hoje, né, a gente tem diferentes formas de opressão, de exclusão, de escravização. Sim, nós temos. No Brasil, por muito tempo, foi velado. A gente tem uma discussão muito grande do mito da democracia racial, que todos são iguais, que todos... Mas a gente sabe que, na nossa história a fundo, não, a gente não tem esse direito de igualdade. A gente luta por igualdade, por equidade. Mas a gente não tem esse direito. A gente precisa de leis para garantir esse direito para a gente. Você tem que ter uma lei 10.639, tem que ter lei 11.000, tem que ter ali as cotas para te dar acesso a esses lugares. Então, quando você volta à sua história e vai conhecendo os elementos dessa história desse povo africano, afro-brasileiro, que tem conhecimento, que não veio de um processo de escravidão, aí você vai ver, não, calma aí, eu posso. Porque aqueles que fundaram esse país são meus, assim, são meus ancestrais, são aqueles que fizeram a história antes de mim e que criaram e foram resistindo, criando outras estratégias, né? Criando outras formas de sobreviver e vai permeando esses espaços para que hoje a gente pudesse estar aqui falando, para que hoje a gente pudesse estar com o microfone, para que hoje eu pudesse estar na universidade, para que hoje eu pudesse ser uma professora, né, para que hoje crianças pudessem estar. Então, tudo é um movimento de luta. Não tem como você sair do lugar da vitimização quando você vê aqueles que já antecederam como objetos. Como aqueles que só foram explorados e não tiveram resistência. Como a gente vê nos livros de história, né, é muito comum trazer lá o povo africano nos navios, todo mundo lá sentadinho, bonitinho, vindo, aí levando a chibatada, todo mundo quietinho, aí depois passando por aquele processo, não, e depois vem a Lei Áurea e te libertou, como se a gente fosse passivo nisso tudo. A gente não é passivo, não tem vitimização porque não tem passividade. Sim. Tem luta, tem resistência, tem estratégia de romper com aquilo que a sociedade, as barreiras, e é assim, cada vez que você alcança um patamar, vão criar outro obstáculo. E aí você tem que criar outra estratégia para romper com o obstáculo que vai tentar te impedir de chegar lá, de te colocar como igual. Sim, eu vejo também outra coisa muito interessante que repercute muito na sociedade é o seguinte, a gente fala muito sobre igualdade, né? Porque o cérebro do negro é o mesmo cérebro do branco. Mas não era visto pele assim. branca. Você não sabe era disso, visto assim. né? Não era visto assim. E tivemos entendeu? estudos para comprovar que não era. Não era. E a gente às vezes fala muito sobre isso, né? Olha, assim, a gente aqui pode conviver socialmente, brancos, negros, pardos. Posso falar pardo ou tá errado? Sim. Não, assim, negros e brancos só. A gente luta para extinguir extinguir o pardo. O pardo é papel, né? Mas na verdade, dentro da categoria lá da classificação do IBGE, o pardo ele entra dentro, né? Negro, né? É constituído como a raça. Sim. Então, dentro da raça negra, a gente tem os pardos e os pretos. Sim. Queimadinho de sol, pô. Pegou a praia na de onde? pele mais clara e os pretos. Sim. A gente tem lutado para extinguir, mas agora não todo tá mundo errado quer não de falar, não. E a gente vê assim, que é meio... Tipo assim, eu não vejo como... Tipo assim, eu não vejo... Você pode me responder essa pergunta. Eu não vejo como, assim... Eu posso falar... Olha, nós somos iguais, nós podemos viver em conjunto... desfrutar, conversar, estudar junto, entendeu? Somos todos iguais, entendeu? Mas eu não vejo como manter essa filosofia quando eu venho falar de cotas raciais. Por quê? Porque, assim, eu vou estar falando, não, olha só, na hora de... Não, assim, eu penso assim, tipo, eu penso assim, como que eu posso continuar com a questão da igualdade quando o assunto... Não, calma aí, olha só, para entrar pra faculdade eu sou preto, você é branco. Eu tô brincando. Entendeu? Tá entendendo? Então, assim, na hora de, tipo, na questão de ir pra faculdade, algumas certas ocasiões, tipo assim, eu sou negro, você é branco. Aí rola, tipo assim, não a desigualdade, mas a divisão. Então, tipo assim, como eu posso ter igualdade tendo essa divisão com as cotas? Porque assim, quando eu falar, tem cota pra mim, então tem uma divisão. Assim, você é branco, você não tem direito às cotas. Não, tem muita essa discussão mesmo, né? Tipo, é isso que eu tô falando, isso que eu tô levantando. Porque, na verdade, entendeu? essa igualdade ela não foi legitimada. A gente luta para que ela exista.
ela não é legitimada. A partir do momento que eu não tenho desde a educação básica, uma educação que me prepare para acessar esse sistema da mesma forma que quem está lá da classe média alta, como é que eu vou dizer de igualdade? Como é que eu vou falar? Então, aqui, é como tem uma chargezinha que é muito interessante, que tem uns animaizinhos todos assim, aí tem peixe, girafa, cachorro, tartaruga, e eles estão todos enfileirados assim, e tem um professor ali na frente, né, e ele diz, olha, a tarefa de agora é que todo mundo vai subir na árvore. Então, assim, tá dada a largada. A igualdade, vocês vão ter que fazer todos a mesma coisa. Todos vão conseguir fazer a mesma coisa? Não. A tartaruga, Porque então, dentro dessa igualdade, a gente precisa entender que nós somos sujeitos diferentes, com experiências diferentes, com trajetórias diferentes. Então, não tem como, sabe? E aí, a gente vai voltar para a história da fundação do nosso país. Então, a pessoa que defende o movimento antirracista não fala sobre igualdade? Não, a gente fala sobre igualdade. A gente está lutando pela igualdade. Está lutando para ter. Pela igualdade racial, pela igualdade de direitos, pela igualdade de acesso, e tudo é uma luta. E aí a gente vai criando essas estratégias, como a Lei 10.639, a Lei 11.000, a gente vai criando as práticas antirracistas, a gente precisa ainda da lei de cotas. E não para excluir, mas para dizer, olha só, existe algo que valida para que todo sujeito tenha direito a estar aqui. E não colocando esse sujeito preto como incapaz, não. Vamos dizer, ele vai precisar das cotas porque ele não tem capacidade. Não, não é isso. Não é isso mesmo. Aí eu posso te dizer, porque mesmo estudando em escola, fazendo educação de jovens e adultos, tendo que largar os estudos para trabalhar, vindo da escola pública em toda a minha escolarização, eu consegui mais pontos do que um adolescente que estava estudando toda a sua vida na escola particular. Estava fazendo intensivão. Como? Sorte? Não. A gente é capaz, a gente aprende, a gente estuda, a gente tem capacidade de estar ali. Agora, se é um direito, por que não você não pode usufruir desse direito? Porque é um direito. A lei de cotas. Sim, exatamente. E aí, assim, eu enxergo muitas vezes algumas pessoas, tipo, não estou generalizando, mas algumas pessoas usam muito isso, essa questão de eu sou negro e ponto, então eu tenho direito a XXX e você não pode fazer isso porque eu sou vítima, sendo que eles não pensam nessa linha de raciocínio que você colocou agora pra gente. Que é o seguinte, eu tenho um cérebro, olha, se eu estudar, eu vou aprender igual aquele rapaz ali, que é a pele branca. Entendeu? Se eu estudar, se eu der o gás, porque assim, tudo está relacionado muitas vezes às crenças que nós temos. Entendeu? Então, às vezes eu penso, não, eu sou negro, não consigo aprender, então eu preciso de cota. Para mim, isso é uma crença. Entendeu? A gente não diz que precisa. A gente diz que é um direito. E foi é um direito. Por conta do sistema, Sim, né, que a gente tem dessa sociedade. Sim, eu digo assim, nas pessoas que pensam dessa forma. Porque existe. diz como que tem A pessoas pessoa que se pensa, olham assim, se olham assim, não que só isso pra seja poder- verdade. entendeu? Não, mas acho Entendeu? que é por isso que tem esses espaços de diálogo, de conversa, Sim. né? A gente trocando e entendendo, até mesmo ouvir essa Porque pessoa, né? Por que você pensa desse jeito? Né? O que te faz pensar dessa forma? Né? Qual é a sua trajetória? E aí eu não sei, né? Se em algum momento eu me equivoquei ao falar, mas tipo assim, o dizer que, olha, eu posso, eu sou capaz, não quer dizer que, tipo assim, é uma meritocracia. Não é isso que eu estou defendendo. Tá? Então você não Se está é fazer defendendo a porque você vai meritocracia? merecer. Não estou defendendo a meritocracia. Eu estou dizendo que, de acordo com a nossa história, com histórias que são individuais, mas que acabam se conectando nas suas, né, nos seus encontros ali, suas pluralidades, aí eu vou dizer novamente, volto lá com Conceição Evaristo, né, que teve uma trajetória muito parecida comigo, de mulher que teve que largar os estudos e vai estudar muito tarde, só faz a faculdade depois de muito tempo, que tem uma rede de apoios para que isso. E isso não isenta e não exime o meu esforço, porque hoje, para estar aqui, eu estou abrindo mão de alguma coisa como vocês. A gente tem que ter o nosso esforço, sim. Tem um esforço por trás disso. A Joana não está fazendo doutorado em vão. É muito estudo, é muita renúncia. Mas é muita rede de apoio. E essa rede de apoio também se consiste nesses movimentos de luta. De um povo que vem reconhecendo, calma aí, se a gente não fizer dessa forma, muitos não vão conseguir chegar. A gente precisa disso, para que outros cheguem. Isso é verdade. Porque né, eu não quero chegar sozinha. Não tem sentido dizer, todo mundo vai conseguir porque eu consegui. Não. Nem todo mundo vai conseguir porque eu consegui, não. As histórias são diferentes.
Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, né? Que é uma coisa que a gente faz a gente pensar. Entendeu? Eu tava até lembrando de uma vez que meu pai falou assim pra mim, você vai ser... Pessoas negras, homens negros como nós, são respeitados se forem concursados. São respeitados se tiverem a faculdade. São respeitados, sabe? Seguindo essa linha de raciocínio, certo? Então, tipo assim, eu dei uma lida assim, né? Sobre a questão da escravidão também, entendeu? Então, o que eu tava vendo? Claro que tinha aquela escravidão que era uma escravidão que era sobre-humana, entendeu? Trabalhar horas e horas sem parar, às vezes não comia, ficava em senzalas ali, presos, sendo esfaqueados ali, os escravos negros, certo? E também tinha aquela escravidão que a pessoa falava, eu vou ser escravo porque eu tenho dívida para pagar. Por exemplo, naquela época, certo? Tipo assim, eu tenho a dívida para pagar, não consigo pagar, eu já vou falar algo relacionado a isso. No Aí Brasil, ela... Você tá falando do processo de escravização antigamente, assim, a escravidão tinha algumas coisas relacionadas a isso. Assim, que, olha, eu tenho uma dívida muito alta e tal pra pagar, então não consigo, então eu vou ser escravo por um tempo até pagar a minha dívida. E também tinha aqueles escravos que trabalhavam para comprar sua liberdade. Certo? Já existiu isso no Brasil. Certo? De dizer que o processo de escravidão foi um processo que o povo negro quis passar é muito pesado para mim. Muito pesado mesmo. Assim, tem esse processo, sim, do processo de que os negros eles começaram a trabalhar para comprar sua própria liberdade, né? Houve um momento que isso aconteceu, sim. Mas esse trabalho não é um trabalho como a gente tem hoje. Por mais que o nosso trabalho seja sacrificante, cruel às vezes, né? Acho que até às vezes desumanizador também. Era uma outra perspectiva. Então, assim, o processo de escravização vai além do trabalho forçado, vai além da senzala. É um processo de apagamento de história. É um processo de apagamento de memórias. Bacana. Foram mais de 4 milhões de pessoas que foram trazidas à força do seu continente para um outro continente. E nesse outro continente foram separados da sua família. E fora que ainda tiveram que aprender uma outra religião, né? Foram violentados. Mulheres, crianças, entendeu? Então, assim, é um processo muito longo, doloroso. E, assim, teve, sim, um processo de trabalhar, mas isso daí bem posteriormente para poder comprar sua liberdade. Sim, teve. Mas a gente não sabe nem quantos anos isso, né? Só estudando e lendo mesmo a biografia dessas pessoas, assim. Eu comecei a fazer uma disciplina esse ano que é muito interessante, que traz a biografia de várias pessoas que passaram pela escravização, mas a gente está começando lá pelos Estados Unidos, né? Sim. Eu li a biografia do Baquaqua. É um homem, Baquaqua é o nome dele. Que ele foi escravizado. E assim, quando ele relata o que acontecia nos navios negreiros, né? Olha, é muito doloroso de ver. E a gente vê, assim, pelo menos nas 3 biografias que eu li até agora, que eu não vou lembrar o nome porque eu sou péssima de memória, mas o Baquaqua eu lembro. Mas eu posso compartilhar depois, quem assistir quiser saber, eu posso compartilhar. E eles falam desse processo de escravização dos navios negreiros, como que era difícil, como que era desumano, como que foram cruéis. Mas eles também falam a todo momento de um povo que estava ali, muitos deles, pelo menos das 3 biografias, apegados a Deus e crendo que Deus era aquele que estava livrando, sabe? Era aquele que estava com eles. Eu ainda olho e leio essas biografias e penso, gente, como que no meio disso tudo, dessa dor, eles acreditavam em Deus? Eles criam em Deus, eles sabiam que Deus... E eles viam isso tudo como assim, calma, eles dizem que a gente não é humano. Pegam a gente, chicoteia, mata, tira os nossos filhos, levam para longe, a gente é torturado, gente, a ponto de, sabe, desmaiar, de perder dente, de ter a cabeça fraturada, sabe? São coisas muito cruéis. Tem filmes que você pode ler também que vai te mostrar um pouquinho disso, assim, né? Filmes que você pode assistir. E aí, no mesmo momento dessa dor, dessa crueldade, eles vão criando estratégias, assim, dos escravos de ganho, aqueles que poderiam sair desse trabalho forçado para poder trabalhar só dentro da casa e levar recados e vender as coisas. Então, ia adquirindo dinheiro, né, no meio desse processo, juntando para comprar a sua própria liberdade. As mulheres, então, a própria Harriet Tubman, que foi uma mulher, tem um filme dela, já viu? Não, Harriet não. Tubman. Assista. Harriet o nome do filme é Tubman. esse mesmo? O nome dela? Harriet. Como escreve? Como você fala? Eu acho que é H-A. Eu até trouxe aqui, calma aí, deixa eu ver aqui. Mas o filme é o nome dela mesmo?
Harriet Tubman, ó. Harriet. Nossa amiga editor vai jogar lá. Depois você bota lá, né? Depois Vai a gente jogar lá, ele vai jogar lá. descrição. Bota assim, Bota assim aí na embaixo. descrição. Assim, Harriet, aí, ó. vai botar aí, ó. Vai aparecer na sua Harriet. tela aí. O nome certinho, maneiro. Depois é só pesquisar o Livro também filme. que você tá lendo? Não, o nome do filme. Não, O nome do esse filme. livro aqui, por exemplo, ó, eu levo... É um dos livros que eu levo para trabalhar, mostrar para as minhas Pode crianças. mostrar pra galerinha aí, ó. Tá focando Sim, em então algum? eu levo livros, por exemplo, Pode quando eu mostrar pra vou você também. Mostra pra você aqui também. trabalhar com as crianças, eu não vou começar pelo processo de escravização, né? Eu vou mostrar a história de pessoas que foram importantes. E aqui é pequenas, Bacana. grandes líderes, mulheres importantes da história negra. Aqui tem algumas histórias importantes que eu compartilho com crianças. Mas por que eu trouxe para conversar com vocês? Porque eu marquei aqui as paginazinhas, porque só como eu falei, gente, eu vou conversar com gente Ela trouxe crente, livro de né? criança pra conversar gente com a crente. Ela trouxe Bem livro no de nível criança da- pra conversar com Bem no nós. nosso Porque como nível vocês têm mental. um cérebro pequeno, Vai saber o nível que a gente tá aí, Meu cérebro é filho. do mesmo tamanho do seu. Não foi isso, não foi isso. Vou Eu tentar trouxe. ilustrando pra ver se eles entendem. É, Porque só vou desenhar. aqui, ó, nós temos a trajetória de 3 mulheres, né? Eu parto do lugar de mulher porque eu sou mulher, mas também tem muitos homens importantes, tá, gente? Não fiquem com ciúme, não. A gente tem a Sojourner Truth. O quê? Sojourner. Sojourner. Francês, ela, Repete aí, né? Mendes. Eu não sei Sujourner. pronunciar isso Calma muito aí, bem, calma aí. não. Sujourner Sojourner Truth. Truth. Que ela tem um discurso muito importante, que ela se levanta Sojourner nessa época em que Truth. se defende os direitos das mulheres, e ela se bacana. levanta dentro de uma igreja para dizer, Eita, olha, maneiro. eu sou... porque naquele momento as mulheres estavam lutando pelos seus direitos, mas as mulheres negras ainda eram excluídas desse direito, né? As mulheres lutavam, mas as mulheres negras estavam de fora. Você está entendendo a relação? Oxe. E aí ela levanta dentro de uma igreja, porque ela é uma missionária, uma pregadora do evangelho. E ela se levanta dentro da igreja para dizer, olha só. E ela vem contando a história dela. Eu tive tantos filhos foram roubados, foram levados como escravo. Quando eu estava no momento de dor, de aprisionamento, só Deus me socorreu. Aí vocês estendem os tapetes para as mulheres descerem da carruagem, vocês ajudam as mulheres, mas ninguém me ajudou. Enquanto eu estou trabalhando nas lavouras duramente, ninguém nunca me ajudou a nada. Ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda, a não ser Deus. E eu não sou uma mulher, eu não tenho direito. Então, assim, a Sojourner, a Harriet, também tem a Rosa Parks, que lutou contra a segregação lá no Alabama, né? E tem lá toda a história. Então, assim, a gente tem inúmeras histórias de mulheres que venceram, de mulheres que estão aí nessa luta contra a escravização e Bacana. contra os resquícios, né, Nilson? Porque estão aí até hoje, é por isso que eu estou falando. É. Mas acho que a gente já falou demais. Assim, não, Fala você é muito, top. né? E assim, é o que eu penso, né? Fala Tem que muito. ter pessoas, fala todas muito. as Vai causas, falar. todas as causas na sociedade tem que ter um grupo seleto ali para poder lutar pelaquela causa, certo? Claro que vai ter outros negros que vão lutar por outras causas da sociedade, como a gente falou que a igreja ela tem que estar presente, né? Entendeu? E falando de igreja, né? Eu queria perguntar para você se não era para existir, né? Mas se existe racismo no meio cristão e se você já viu, já passou por alguma experiência parecida no meio cristão dentro da Ele igreja. gosta, né, de tacar fogo. Aqui Entendeu? Aqui É verdade. é Aqui é verdade. A verdade na Cadê mesa. aquele- Aqui é verdade. Quero correr, tipo, a gente vai ter que... Fala pra gente aí, fala pra gente. A gente gosta de encurralar. Tô brincando, é mentira. Porque gosta tem, do fogo tem, no claro que parquinho. tem. Não deveria, mas A Mas vamos igreja lá. faz parte da sociedade. faz parte da Então, sociedade. todas as pessoas que entram aqui estão inseridas em diversos contextos, né? Diversas experiências. Então, dentro da igreja, sim, acontece o racismo. Eu sofro um pouquinho aí com umas certas pessoas aqui, ó. Eu? Ih, caraca. Eu sou negão também, tá? Ela falou que os pardos estão Aí dentro do... começou. Não, o Kiko, começou. Vamos entrar depois nesse- desse podcast, o Kiko é negro. É, Acabou. O que é ser Ela negro acabou de no explicar. Brasil? Vou nem Leia falar o nada, Munanga. não. Quem? Ele vai dizer o que é ser negro Qual o no nome? Brasil. Munanga. Munanga. Munanga? Ele vai dizer sobre essa realidade, né, de ser negro. O que é ser negro no Brasil? Cabelê Munanga, o nome dele. Cabelo Cabelo munanga. Cabelo Munanga. Munanga. Vou gravar. Mas Vocês estão dentro da igreja, você já passou por algum momento chato? Não precisa eu, falar. especificamente, que eu me lembre, não. As minhas filhas já, com relação ao cabelo, né? De olhar para as tranças e dizer, esse cabelo aí, tal, não é legal. Assim, eu com certeza eu já devo ter passado, mas assim, de lembrar uma experiência para vocês, assim, para contar, eu não tenho. Eu fui
sofri essa situação assim dentro da igreja. Mas eu fico pensando muito nesses lugares, né, que a gente ocupa. Por exemplo, olhar aqui para a igreja, pensar... E aí, por isso que eu vou dizer novamente da minha felicidade, que eu não vou dizer, na Cedo não tem racismo. Pode ter, sim. Eu nunca experimentei. Peraí, cara. A galera vai achar que a galera vai achar que eu sou, quando eu chego em uma igreja em que eu olho para esse espaço e vejo onde estão as pessoas negras, eu vejo, cara, é um lugar diferente. Tem um negão no baixo. Porque a gente tem negro do altar à porta. Então, assim, quando a gente chega em um lugar, em uma igreja, em que esses sujeitos negros... Onde estão essas pessoas negras dessa igreja? A gente precisa pensar. Então, assim, às vezes, em alguns lugares, as pessoas negras estarão só lá na cozinha, só lá no... Né? Mas aqui a gente tem pessoa preta do altar até a porta. Do altar, então, assim, tem preto ali tocando, tem preto, Tentando, pregando. Tem dias que me mutam ali, mas é tranquilo. Então, assim, pensar nesse espaço como um espaço libertador, né? Que a gente tem pessoas pretas que acolhendo. Gente, como que eu fui bem recebida nesse lugar quando a sua mãe, uma mulher preta, me abraçava? Que abraço é aquele? Não, me quebrar no meio. Então, assim, é pensar esses espaços. Quando foi assim, tá gastando minha mãe, que mano? só esse espaço, só esse movimento de ter Você essas que é pessoas fraco. negras, vocês Também. aqui que estão fazendo essa conversa, né? É verdade. Já é um movimento libertador e antirracista. Eu vejo assim. E o negro, ele tem que casar com uma pessoa negra? Se ele quiser, né? Não vamos entrar nessa conversa Aí aqui, eu não. gosto de qualquer um, né? Aí depende de você e dela, Não, né? porque tem gente que não, eu sou quis, negro, né? só Mas eu não casa com a Porque pretinha. tem gente que tem esse pensamento mesmo, né? E Entendeu? tipo, eu não vou casar com a branca. Não vou levantar essa Tem questão gente daqui. realmente que Isso daí também tem A gente tava conversando isso lá em casa estudo esses sobre dias aí. Lá na colorismo, minha tia estudo lá. sobre branquitude. O Frantz Fanon fala muito sobre isso, que o Frantz Fanon, né, que foi um filósofo que lutou muito contra o colonialismo, né, lutou até com luta armada mesmo. Ele dizia que naquela época, naquele contexto lá, que ele sendo um francês de Martinique, acabava sofrendo um tipo de racismo diferenciado, e ele diz que na própria experiência dele com a mulher branca, ele só se sentia humano quando estava na relação com aquela mulher branca. Por isso que às vezes a gente ouve muito discurso, né? Homem preto só gosta de mulher branca. A gente ouve muito isso. Não, né? sim. Mas isso daí tem todo um estudo por trás disso também, que também não é a minha área, mas que Frantz Fanon explica muito bem sobre isso. Na bucha, os opostos se pesquisar, atraem, tá bom? Mas não é a minha área. Nem Os sempre. opostos Nem se sempre, né, atraem. Vamos... Nem sempre, mas vamos continuar nesse assunto aqui. Só porque Nilson casou aí, né, Nilson? Agora que eu entendi, Pô, mano. tá errado, cara. Moleque, não tinha Eu não me toquei ligado, nesse mano. assunto, cara. Pô, Eu só fiz a pergunta. Vamos voltar aqui pro assunto Tá se aqui. sentindo culpado, cara. Hã? Tá se sentindo culpado? Não, culpado por quê? Por quê? Não. Perante... Eu olhei pro lado e pro outro e essa aqui é a família que eu vou escolher. A família que eu vou escolher, gostei. Não, Ele mas- vai empretecer a família. Não, mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Não é só você querer, né? Tem que ver se a varou também te quer, né? Isso aí, né? Claro, gente, como um acordo. Por favor. Não, tem uma por pergunta favor. até engraçada, né? Aí você fala, não, cota racial aí. Vamos botar na Eu tenho uma pergunta engraçada que a gente falou de mulher branca. E alguém já tentou te rebater falando de racismo reverso? Ai, gente, eu sabia É. que você ia perguntar. Eu pensei em perguntar isso. Não a existe, pergunta é Kiko. engraçada porque- É boa. Pô, Racismo reverso. alguém falando, não, mas existe porque os brancos não sei. Isso daí é comum, né? Na Já sociedade. debateram com você por causa disso? Comigo, não. Pô, você Eu é ainda não sortuda, né? experimentei. Não, Não acho que é? existe, assim. Debater, não. Às vezes tá nas entrelinhas das conversas, né? Sim, mas você isso daí... percebe, né? mas... E as pessoas brancas? E não sei o que branco, por exemplo. No meu caso, eu que trabalho com educação infantil, né? E eu defendo que precisa ter uma educação antirracista para fortalecer as crianças pretas, mas a educação antirracista é feita com todo mundo, não é só com crianças pretas. Eu não tenho só crianças pretas, né, nesse processo. Então, a educação antirracista, ela fortalece as crianças pretas na construção da sua identidade, para que elas possam crescer forte e enfrentar o racismo que ela vai sofrer, mas também conscientiza essa criança branca que a gente é diferente. E que ela não é a cereja do bolo, que ela é uma pessoa também, Normal. entendeu? Normal, Todo como mundo. qualquer outra. E que a coleguinha preta não é pior que ela, nem menor que ela em nada, entendeu? Então é nesse sentido. Somos todos iguais. Aí diz, mas e cadê as crianças brancas? Onde as crianças brancas? Eu priorizo os Fala, relatos Pia. com as crianças pretas, mas as crianças Peraí. brancas estão ali. Ele deu um É fala. isso. Mas não tem, assim, eu nunca enfrentei uma discussão direta sobre racismo reverso, não. E dentro do Até movimento. porque ele não existe, né? O racismo reverso Assim, não existe. Dentro Obrigado, do vamos movimento enfatizar de novo, não que, existe. Não que existe. você defende, Só o uma dúvida, tá, antirracista. galera? Não sou...
Pra fazer parte desse movimento, só pode ser pessoas negras? Movimento de quê? Antirracista. Esse movimento antirracista, Não. educação Acho que não, antirracista. Não, a educação antirracista Parece uma precisa ser pergunta feita por óbvia, mas não é. todos. Eu não sabia. É, porque Não, mas às vezes tá a certo, pessoa... eu também fiz um monte de até na pergunta escola óbvia, também. pô. Senão as você pessoas chega vão assim, achar aí que é a só pessoa- negro que participa. Ai, a A gente é professora bem é... dez. Aí eu vou falar do meu lugar da escola, tá? As pessoas chegam na escola e vê lá o Joana, outra professora, né? Porque eu não sou a única que faz esse trabalho, tratando da questão racial e falar, vamos deixar isso com ela, porque é ela que vai, ela é preta, né? Então ela que vai fazer. Não, a educação antirracista precisa ser feita por todas as pessoas, independente da sua identidade étnica. Esse é Pimo. Não, calma aí. Esse podcast é muito aleatório com a gente. Caiu água na mesa. Tem um apóstolo pintando a parede aqui no Do nada uma É pessoa. Mas, ó, cotidiano, tá gente. É acontecendo. cotidiano. É vida real. aí, tá vendo? A Seda é o lugar que mais abraça a gente, cara. Pô, Não é? a igreja toda É preta, preto pô. na parede do povo. Do nada eu vi aqui, ó. Passando rolinho na parede. Nada de clubismo aqui na igreja, não, tá, gente? Sem clubismo. Ali, ó. Não, mas isso é bacana. E isso aí, pra mim, é uma informação que, na minha cabeça, antes de eu fazer essa pergunta, tava assim, cara, só negro que pode participar desse movimento. Agora você falou Não, mas- que branco também pode. Não, Eu tem fiquei muita gente imaginando. também. Não, mas Chega tem um cara muita lá, gente que pensa grandão, isso, brancão, olho azul, lourão. Brigando pelos... Poder aos negros. Ah, Aí mas- você... Pô, mas isso aí eu acho muito legal. É diferente. Não, mas tem Pô, muita gente isso que eu pensa acho que assim tem também, que ter, pô. mano. Foi bom Tem que ter, perguntar. cara. É Tipo, as pessoas diferente, vão ver, cara. pô, não é só os negros que concordam com isso. Tem brancos também no Tem meio. brancos que tipo, concordam. Eu acho que tem que ter, pô. Tem, Não. com certeza. Vamos se Educação juntar aí, tá, antirracista galera? é feita por todos, né? Igualizar, pô. Por todos da sociedade para todos. Com todas Uma, as aí, crianças. uma coisa que eu vi que a gente, no nosso podcast, a gente conversou muito sobre identidade, né? Tipo, você falando, Mas pô, vem nós somos pergunta. negros. Ah, garoto. Não me toca, por favor. Nós somos negros. Brincadeira, tá aqui. Nós somos negros, tipo, tem que se entender. Você levantou uma questão de identidade. Então, quando você começou a se entender como negro, você acha que melhorou até a sua vida com Deus? Você começou a se conhecer melhor, entender melhor o que Deus queria pra você? Ah, com certeza, Trouxe no né? caderninho essa. Aqui, ó. Botou no bloco de notas essa daí. Melhor pro final. Aí, Não é o mesmo André, não. Gostou, né? Vai até sair do banco. Sarando Tá fazendo sentido. Ah, garoto, vai até sair do banco. Aí, agora eu volto pra igreja. Ah, Vai. Vai. com certeza, André, com certeza, porque a questão da identidade, né? A gente está em uma casa que trabalha, né? Que Identidade. a raiz, né? Que a essência dessa casa é resgatar a nossa verdadeira identidade. Então, assim, a minha verdadeira identidade em Deus, a minha verdadeira identidade como mulher negra, como mulher. Então, assim, tudo mudou. Acredito na minha própria relação com a minha família e com a minha história. Porque como a história era feia, eu nem queria nem saber. Eu não queria saber de uma história feia, gente. Deixa eu ver. Mas depois disso tudo, eu entendi, não, peraí, a minha própria forma de olhar para minha mãe, de olhar para minha avó, de olhar para minha história, foi diferente, de olhar para as minhas filhas. Então, assim, mudou muita coisa, mudou tudo. Na minha relação com meu marido, então, assim, muda. Diamante negro, né? Diamante negro. Diamante negro. E nos dias de hoje, outra coisa também que a gente tá vendo muito, tá acontecendo, quero te perguntar se você tá vendo alguma coisa relacionada a isso dentro desse movimento, do trabalho que você faz, sobre assim, a pessoa chega, eu me sinto parede. Eu sou parede. Eu me sinto homem X. Eu sou homem, eu me sinto mulher. Hoje ele quer, né? Beleza, Hoje você ele ouve tá- muito isso na sociedade. As pessoas ele tá pra usam frente, essa frase, eu me sinto X, eu sou X. Você não pode falar nada. E se chegar um rapaz e falar, ele é branco e falar, eu me sinto negro, Não, mas eu não sou tem- negro. Não tem aquele argumento. Não, eu E sou aí? negro porque minha avó é negra. Eu sou branco, mas minha avó é negra aí. Não, e se ele falar, eu me sinto negro? Entendeu? Você ouvi ouve muito alguma isso. coisa relacionada a isso? Sim, Já tá principalmente acontecendo? quando a pessoa quer justificar que ela não é racista. E aí ela usa Que essa veio do frase. parente, Eu me né? sinto esse negro. cajão, esse Não, isso eu jargão, acho né? mais clássico, Ai, é. mas eu tive uma avó preta. Irmão, tua avó, não, Mas você lá na não. minha casa tem uma moça que é quase da família e é preta. Minha empregada é negra. Então, Os assim, caras usam quando muito isso. quer se justificar uma atitude, um ato racista, porque a gente diz que a gente não é racista, né? Mas todos nós temos atitudes e pensamentos racistas, a gente precisa lutar, aprender para lutar contra isso. Então, assim, nesse sentido, aí eu vejo, né, a sua pergunta, como uma pessoa vai dizer, mas eu vejo isso na relação com pessoas adultas, quando as pessoas querem fugir de um debate de dizer que não, aqui não tem racismo, aqui não sou racista, e utilizam esse recurso. Já no processo com as crianças, não. Eu vejo isso assim de uma forma, por exemplo,
uma experiência muito recente. A gente foi fazer um trabalho com crianças de 2 anos, né? E eu fiquei pensando, como que eu trabalho isso com crianças de 2 anos, né? Por que a questão da cor é tão importante para a gente no Brasil? E a gente vai entender isso com estudos também, que no Brasil as marcas de exclusão e de opressão, elas estão muito relacionadas com o nosso fenótipo. Quanto mais traços de negrose você tem, mais chance de ser excluído de algum processo seletivo, sofrer alguma piadinha, uma discriminação. De sofrer racismo é mais fácil, né? É mais ligada de acordo com o seu processo, com o seu fenótipo, né? A Nilma Lino Gomes vai dizer isso. E aí, quando eu fui trabalhar com criança, mas por que vai trabalhar cor com criança de educação infantil 2 anos? Porque é importante que elas se reconheçam, né? Aprendendo e aí leva a pequeno, história, leva... E aí tem um estranhamento, porque eu sempre vou educação infantil, criança de 2 anos, o que eu levei? Bonecos. E aí você chega em um espaço onde as crianças são majoritariamente negras. Eu tenho um grupo de 15 crianças em que grande parte delas são pretas, e a gente pergunta, onde estão os bonecos pretos desse espaço? Por que toda vez que eu vou pegar uma boneca, eu só tenho uma boneca branca? A gente só tem criança branca ali. Por que essa criança não pode se ver representada nesse objeto, nesse brinquedo, nesse livro? Então, a gente leva isso para a sala de aula. A gente leva isso para esse nosso cotidiano. E aí, quando vai trabalhar a questão da identidade, que lá eles não desenham o rosto, mas podem se pintar. Eu tive uma criança preta, com a pele mais retinta, que ela quis a cor mais clara. E mesmo dizendo, coloca a sua mãozinha aqui do lado. A outra professora que trabalha comigo, a gente estava junto, e ela fez o processo, né, de colocar a mãozinha da criança do lado. E a criança olhou e falou, não, eu quero essa daqui, que é mais clara. Tá quase igual aqui, ó. Eu deixei. Eu não vou dizer, não, cara. você é essa daqui. Eu não vou lá obrigar a igualzinho. criança a pintar o que ela não se vê ainda. Porque isso é uma construção. Que aí você está Isso obrigando ela é a bom se para tornar- que eu perceba quais são as outras estratégias que eu tenho que levar. Que tipo de conversa eu tenho que ter, né, com essa criança e com essa família, para que essa criança possa perceber a negritude de uma outra forma e mais para frente se reconhecer. Então, eu não obrigo. Eu deixo e vou trabalhando. Como que Não vou aprende dizer, no você amor, tem né? que ser negra, ó. Aqui. É o amor, é Aprender isso. no Eu amor, acho que não na essa é dor. a chave. Essa é a chave que você pegou. Isso. Porque na minha pesquisa eu trago isso. E Kiko, hoje você aqui pegou. a gente falou com o Você João. pegou. Você pegou a chave. Pega a porque chave aí. eu coloco, né, como na minha pesquisa, se eu aprendi com a dor, eu não quero que as crianças aprendam com a dor. Hoje eu vejo que é possível aprender pelo amor. Então eu levo o amor e não a dor. É isso. Bacana, bacana. É isso aí, pessoal. Olha, sensacional. Sensacional esse conhecimento que você trouxe pra gente aí. Fora do Então, mal. pessoal aí, ó, que acabou de assistir isso aí, já metralha o like. Metralha o like. Ah, a gente tá encerrando? Já compartilha. Já? Que Ué? isso, cara. Estamos Tá bom, encerrando. né? Por hoje é só. Mas só tem Só. 2 horas Encerrando. só. Pô, a gente Só 2 horas. 3 horas e meia a gente falando. Brincadeira. Então, pessoal, já compartilha isso aí com outras pessoas que você sabe. Você pensou, enquanto você estava ouvindo esse podcast, você lembrou, pô, aquela pessoa X precisa ouvir isso aqui. E essa mensagem vai ajudar ela. Então, você já compartilha com ela. Entendeu? Faça uma boa ação. Principalmente se você for negro. Principalmente. Larga o dedão no like. Larga o aí, dedo ó. no like. Entendeu? Já deixa seu comentário. Qual parte desse podcast que mais chamou a atenção? Qual dessas perguntas polêmicas aqui mais chamou a atenção? Qual momento? Deixa aqui os Você comentários. tava Tinha afim de mais, botar tinha mesmo, mais pergunta, polêmica. porque não dá mais Não, tempo. porque a gente precisa, a gente pergunta, a gente troca uma Ela ideia, agradecendo. bate-papo. Entendeu? Hoje tava que tava, filho. Afiado, É né, isso. rapaz? Essas perguntas não estavam na folha, não. E me surpreendeu, hein? Não. Meu, ih, caraca, cadê? Perguntinha dele bem Mas, lá. às vezes a gente pergunta o que inquieta a gente, né? E o mundo ele é movido por perguntas, né? E não por respostas. Então, Sei. assim, nem tudo eu vou saber responder. Vou te Não, dizer que sim. eu tô te falando a partir da minha experiência, Sim. né? Dos estudos que eu estou fazendo. E pode muita pessoa, né, que vai assistir ou não, discordar, Sim. me procurar lá na minha página, Vivências Pretas. A gente pode trocar, Fala a gente seu arroba pode pra galera aí. compartilhar. É Vivências Pretas. Isso. Arroba isso. Vivência. O arroba do Vivências Instagram. Pretas. Do Instagram. Arroba do Instagram. É o quê? Instagram. Tem underline, alguma coisa? Não. É assim mesmo. Arroba Tudo Vivências junto. Pretas, tudo junto. Não, Vivências Pretas tudo junto. Só é lá, que lá eu tenho compartilhado um A gente vai pouquinho deixar aí na desse- descrição aí pra vocês, galera. porque eu Segue posso lá. Marcelo, taga na descrição aí pra Posso estar galerinha. falando errado, mas... E segue lá, tá, galerinha? Segue, Então pode curte me lá, que é chamar, a gente pode trocar, pode Segue continuar ela, a pô. conversa, não Se tem quiserem me problema. seguir também, e eu tá? tô aqui para aprender, não sei tudo, pelo contrário, eu estou aprendendo para me fortalecer e para fortalecer outras pessoas também. Isso aí. Conversa É isso aí. muito Como eu boa. sempre Gostei. digo, isso aqui não é
pelos que estão aqui agora, mas que um dia ouvirão esse podcast. Um dia vai ter alguém que vai ver isso aqui. Profético ele aí. Entendeu? Pô, gostei, o assunto hoje foi muito bom. dia. Aprendi, na verdade. Né? Gente, ó, já me segue aí no Instagram, tá? A gente não duvida, né? A gente fez pergunta que a gente @andrea.smenes. não teria coragem de fazer no dia a dia, porque a gente seria refutado. Não, Obviamente, pode a gente perguntou com uma perguntar. pessoa que saberia responder de uma forma O que a gente delicada, não souber, né? a gente pesquisa, a gente estuda. Dá um Google. Ih, não é pode isso. falar o nome das empresas não, né? Ou pode? Não sei. Pode falar? Pode, pô. A gente tá no YouTube, mano. É, mas não sei. Não pode falar o nome dessa empresa. Não sei, né? Porque senão a gente tá fazendo propaganda no YouTube. O Google não quer me patrocinar, amigo, pô. Então, pessoal, Patrocina aí, Google. Deixa Nilson Posso encerrar aí, terminar? Desculpa, Nilson. Bem. Você então, tem pessoal, voz aqui, olha, você tem Joana, eu voz. quero te agradecer aqui em público. Obrigado. Pessoal, foi muito bom você ter vindo aí, ter se esforçado. Bater palma pra Joana. Tá bom, vamos bater palma. Mereceu, merece. Entendeu? Pegamos leve ainda, né? Obrigada. Sim. Muito obrigada. Muito obrigado. Depois E eu vou mostrar as outras perguntas que a gente deixou ali pra não A fazer. gente responde depois no secreto. Bota a caixa de pergunta lá no Instagram. muito obrigado. E, ó, e parabéns aí por esse movimento que você faz. É muito importante ter pessoas Sim, que bastante. lutam por essa causa na sociedade, por mais que não seja tão divulgada na mídia. Entendeu? E a gente espera que mais pra frente, né, futuramente, você traga mais experiências pra gente. Entendeu? O pessoal aí você vai com estar certeza sentado. vai... Pô, gostou Futuramente muito disso aí. você volte bem. Vai voltar aqui Entendeu? com uma mesa seca. Desculpa, tá? Molhou seu livro. Peço desculpa se molhou seu livro. 250 livros, tá? Só pra lembrar. Então, Joana, pode agradecer o pessoal aí, falar um pouco aí, né? Suas palavras finais, entendeu? Pode deixar um conselho também pro pessoal, uma dica de livro também é importante, Foi muito bom. entendeu? Então, pode falar com o pessoal aí. É bom, né? Eu já trouxe Bom, alguns gente, aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês. Eu fico muito honrada de poder participar desse podcast com vocês. Pessoas tão jovens assim, né? E que estão interessadas. Chico já nem tanto, né? Mas estamos. Tão jovens e que estão interessados num tema tão importante, tão relevante na sociedade. Hoje a gente já está até se discutindo mais, né, Neilson? Mas a gente, assim, vê... porque eu vejo vocês como igreja, né? A igreja não é essas quatro paredes que o apóstolo está pintando aqui, embora a gente goste muito disso. A igreja somos nós. Então, ver a igreja se preocupando com isso, né? Se preocupando em conversar, em perguntar, Sim. em querer saber mais, em buscar mais conhecimento, em tirar dúvidas, desconstruir outros pensamentos. E, então, eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Agradeço as perguntas. Obrigada por terem sido assim, pegaram leve. Isso Agora, nem tanto, mas... assim, Olha o sorrisinho dele, ó, de satisfeito. então, dica de livros, assim, eu vou deixar lá na minha página. Na minha página tem dicas de aí, ó. livros, Vai lançar a de caixinha de perguntas, né? materiais, de filmes, de filme. tudo. Então, assim, se você quer saber mais sobre dicas, é só me seguir lá e lá a gente tem um diálogo mais aberto, porque são muitos, né? Então, às vezes Top. depende do interesse que a pessoa quer, se é educação infantil, ensino fundamental, se é uma pessoa que está na academia, que quer entender, se é uma pessoa que não está na academia, mas que quer entender as relações raciais. Então, tá falando academia são de- diferentes. Academia, assim, de... Musculação? Não. Eu falo, caraca. Eu achei que era, pô. Campo acadêmico, estudo, faculdade. Academia, escola? Tipo, pô, eu achei que ele ia falar que um crossfiteiro do jeito Mostra o braço à toinha, Vocês mano. são maravilhosos, gente. Muito bom conversar com vocês. É no débito, tá? Por favor, Eu essa vou vergonha. tentar- Mas cara é disso, isso, tá, descontração. gente? Muito obrigada. Valeu mesmo. Agora a gente foi, gente. Agora pode encerrar, Nilson. Então, pessoal, foi muito bom aí. E, mais uma vez, eu agradeço. E foi muito bom ter você aqui com a gente. Espero que você esteja aqui na próxima e você vai estar, porque você sabe que isso aqui é importante para sua vida. Tchau, até a próxima. Valeu, galerinha. Tchau.